bom dia. Mais uma vez estamos com você, telespectador do programa Divan. E hoje nós temos a grata satisfação em estar recebendo aqui o Dr. Fernando Hass-Nader. Dr. Fernando tem uma característica muito interessante, um histórico que deve ser sempre observado. Ele, além de médico, pediatra, ele é educador. O Dr. Fernando, hoje, ele está na Interschool, é proprietário CEO da Interschool, e lá ele comanda todo um trabalho diferenciado já há 27 anos, que começou com a Preschool no setor oeste e que teve uma evolução de sucesso muito grande em virtude do empenho, da dedicação de toda a equipe. Doutor Fernando, muito obrigado por ter aceito esse convite, estar aqui conosco. Eu agradeço o convite, Marcos. É um prazer estar participando com você novamente. Já participamos outras vezes em outros programas, né? O Marcos é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito. E é isso aí, é a oportunidade que a gente tem de poder falar um pouco, né, sobre essa situação toda que está acontecendo. Eu não sou dono da verdade, mas a gente, na função que a gente tem hoje e exerce, a sabedoria, a questão de buscar o conhecimento, de entender o que está se passando, fazer pesquisas, buscar os artigos, né, e tentar enxergar todo o contexto, isso é muito importante. Em tempos de pandemia, é muito interessante observar que houve uma mudança de comportamento brusca. Repentinamente, nós estávamos em um ritmo, as escolas muito bem estruturadas, já com uma programação pedagógica toda para 2020, e veio sofrer os impactos de março daquilo que ela se programou em dezembro. Muitas escolas investiram em qualidade de ensino, investiram nas estruturas para receber os seus alunos em 2020, começaram a receber esses alunos neste período, nos primeiros meses do ano, e veio do nada, de uma situação, do nada não, mas de uma situação inusitada, inesperada para nós cidadãos, uma situação completamente adversa à qual nós vivíamos. As escolas hoje passam por situações já bem fundamentadas, em consequência de ações do governo que talvez não foram bem pensadas. Qual é esse impacto na educação, doutor Fernando? Pois é, isso aí é a minha grande preocupação. Esse foi um dos motivos pelos quais a gente vem brigando para poder mostrar para as pessoas, né, o que está se passando em relação à educação. No início da doença, quando houve o rompimento, onde toda a nossa rotina foi interrompida, nós também ficamos preocupados. A minha família, nós somos de uma família de médicos. Nós todos fizemos a quarentena. Mas à medida que os artigos foram aparecendo, os estudos foram sendo feitos e o entendimento da doença passou a ficar mais aberto, mais esclarecido, a fisiopatologia de como o vírus age e o que seria o vírus, né? E foi desconstruída aquela imagem, aquela ideia de que a criança levaria o vírus para casa, contaminariam os avós, os pais e poderiam levar doença e morte para casa. Essa narrativa, ela foi desconstruída em cima da ciência. E a partir do momento que você começa a entender isso tudo e analisar toda a situação que vem se passando, a gente precisa se posicionar, a gente precisa mostrar, a gente precisa tomar algumas ações, tomar algumas atitudes que nos permitam resgatar a normalidade. Por quê? Foi pedido 15 dias, 20 dias para se preparar a saúde para o impacto de uma virose que estava crescendo no mundo. Concordo, acho que é importante, precisa, mas passado esse período, o que foi feito, o que foi feito de real que ficou hoje de lembrança? Quantos hospitais de excelência foram construídos, né? Quantos postos de atendimento de alta qualidade, capacidade foram construídos, desenvolvidos? Qual foi o planejamento na saúde estadual e até mesmo federal que foi feito? O que houve foi um grande esparramamento de dinheiro. Isso existiu. Então você tem que começar a enxergar todo esse contexto. E o que mais me preocupou quando aconteceu isso tudo, pelo tempo que nós estamos expostos, né? E como eu sou da área da educação e tenho o conhecimento da área da medicina também, e posso navegar nos dois,
a gente começa a ficar preocupado com as consequências em relação à saúde mental das pessoas, de todas as pessoas, mas principalmente de crianças e adolescentes que estão em fase de formação. Então, assim, é muito sério isso. As crianças hoje que estão em casa, nós que temos condições, nós que temos preparo, que temos informações técnicas, o Marcos é psicólogo, eu sou médico, mexo com educação. Eu sinto nas minhas filhas, às vezes, né, a questão da irritabilidade, a questão do cansaço, a questão da desmotivação, né? Isso começa a preocupar. Imaginem como que estão todas as outras crianças, em todas as outras famílias e principalmente em famílias de baixa renda, onde às vezes você tem um ambiente tóxico dentro de casa, um ambiente nocivo, onde o pai e a mãe não entendem tudo aquilo que se passa, não entendem o que é o processo de desenvolvimento de uma criança, de um adolescente. Então, assim, quais são as consequências disso? Eu consigo enxergar aonde isso tudo pode levar, né? Onde isso tudo pode nos levar, em termos de prejuízos sociais, em termos de prejuízos econômicos na área da saúde, na área da segurança pública. Então, precisa ser repensado tudo isso que está sendo feito, mas tudo fundamentado em ciência. Eu não sou dono da verdade. O que eu faço é estudar, é ler, pesquisar e debater com pessoas que são formadoras também de opinião e que estão, às vezes, em outras áreas que não seja a minha, na economia, outras áreas da saúde, outras áreas da educação. Claro. Porque, assim, ninguém é dono da verdade absoluta, mas você tem que ter porque senão quem está ficando doido sou eu, né? Então, não é... E quando a gente conversa com pessoas que conseguem enxergar o todo, né, que conseguem navegar fora dessa loucura que foi criada, você entende que é preocupante tudo isso que está acontecendo. É muito preocupante. Doutor Fernando, ele, em sua fala, pontuou algo que é extremamente pertinente. Em 2010, nós tínhamos 48.800 leitos pediátricos no Brasil. Hoje, nós temos 35 mil. Houve um decréscimo. E aí, a própria fala do Dr. Fernando diz, qual foi o investimento feito na priorização da saúde da criança? Qual foi o investimento em leitos pediátricos que foram feitos ao longo desses anos todos? E não adianta você, de uma hora para outra, vir estagnar todo um processo socioeconômico, todo um desenvolvimento, em virtude de uma política que já vem errada há uma década. Não, historicamente, se você pesquisar, você vai ver aí quantas matérias foram publicadas em jornais, em televisão, onde você vê filas de pacientes internados em corredores de hospital, o descaso dos nossos governos, né, dos nossos governantes políticos com relação à saúde das pessoas, a questão das escolas públicas, a precariedade que você tem dentro das escolas públicas, a falta de recursos e coisas básicas. Nós temos um país hoje que praticamente 50 milhões de pessoas, 50% da nossa população vive sem saneamento básico. Saneamento básico é básico na saúde, é básico no desenvolvimento das pessoas, é base para você poder se relacionar, crescer, se desenvolver. Então, assim, tem muita coisa. E nós já temos hoje o quê? 1 ano de doença. Já foi gasto milhões, bilhões de reais. Quando se teve uma Copa do Mundo, quando se teve uma Olimpíada, nós vimos o que o governo foi capaz de fazer. Quantos estádios monumentais foram criados, quantos ginásios, arenas esportivas foram criadas, quanto dinheiro se gastou e se investiu nisso. Nós não conseguiríamos investir em saúde, em hospitais. Ah, não dá para construir os, mas você pode pegar hospitais que já existem e concluí-los, dar condições desses hospitais funcionarem com qualidade. Então, assim, a má vontade que eu percebo na gestão pública me incomoda. E por isso eu venho brigando dentro da educação para que nós possamos desenvolver um modelo de educação que nos permita formar pessoas com senso crítico, com senso de responsabilidade, com valores e virtudes que possam fazer diferença lá na frente. Porque, assim, quando você vê o modelo que nós temos hoje de educação, não precisa falar muito. Vejam como que estão os nossos adolescentes hoje, em grande parte do país,
né, a postura dos adolescentes, como é que é a cabeça desses adolescentes, quais são as músicas que eles ouvem, quais são as festas que eles promovem, né, quem são os amigos. Então isso tudo me preocupa. E a escola tem que ser um lugar de quê? Você promover o desenvolvimento daquilo que é o que nós temos de mais importante na nossa vida. É o nosso intelecto, a nossa inteligência. A escola não pode ser um lugar limitador da inteligência, porque o que nós vemos hoje, os resultados que nós estamos colhendo hoje, em provas do IDEB, em provas do PISA, que são provas... O PISA é uma prova internacional que nos compara com países do mundo inteiro. O IDEB é a nossa prova de educação básica. Quando nós avaliamos os nossos resultados, nós vemos a discrepância, os valores, os resultados. E eles são pífios, eles são medíocres. E por que o nosso modelo faz isso? Quem ganha com isso? Você, pai, você, mãe que está me escutando, qual que é o modelo de escola que você quer para o seu filho? O que você idealiza para o seu filho? Uma escola que permita ele crescer, se desenvolver como ser humano, para se perceber como ser humano dentro de um contexto social e poder fazer a diferença nesse contexto. Agora, hoje o que a gente vê na educação, infelizmente, de maneira geral, são escolas que limitam a capacidade da criança desenvolver as suas habilidades, a sua inteligência e, ao mesmo tempo, colocam elas vinculadas a ideologias, a partidos, a filosofias, que você vai doutrinando esses meninos e direcionando. Isso é um crime, isso é um crime. Hoje, o que nós estamos vivendo dentro da educação, com essa pandemia, então, nós chegamos no limite, porque nós já não tínhamos um modelo que é eficiente. Claro. Mas mesmo assim ele ainda resguardava, salvava um pouco desses meninos. Muitas crianças têm dentro da escola a sua alimentação, a oportunidade de receber nutrientes para o seu corpo para ter um desenvolvimento fraco, mas tem. Na escola, muitas vezes, você tira a criança de dentro de casa, onde você tem um ambiente tóxico, com pais agressivos, com pais ausentes, com distrato, questão da violência doméstica, onde a criança, né, se ela vive nesse ambiente, do abuso infantil, esses índices cresceram assustadoramente. Ah, não, foi 20%, mas 20% é muita coisa, 30% é muita coisa, 1% é muita coisa. Violência doméstica, abuso infantil, negligência com relação ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, assim, é difícil, mas a gente idealiza um modelo, mas pensando, eu sou pai. Quando eu faço para as minhas filhas, quando eu faço para os meus alunos na minha escola, eu penso neles como meus filhos. Eu falo para o seu filho dentro da minha instituição é meu filho. O que acontece com ele eu vou tratar dessa forma. Então, me preocupa quando você tenta fazer, busca o melhor, mas parece que você está navegando sozinho. Assim, você é um ponto fora da curva. Eu falei, não, isso não pode ser um ponto fora da curva. Isso tem que ser a curva. Esse tem que ser o modelo. A educação é o pilar fundamental do desenvolvimento de um país, do desenvolvimento de uma nação. Ah, mas é um investimento caro, é um investimento a longo prazo, existe uma educação hoje no nosso país que é muito difícil. Sim, é um investimento caro, é um investimento que vai escolher lá na frente, mas que vai mudar a sociedade, vai melhorar a economia, vai nos trazer melhores índices de desenvolvimento humano. Todos nós queremos viver num país bom, ter uma vida boa. Agora, a educação não é só a longo prazo, é a curtíssimo prazo também. Se você for ver hoje, crianças que estão na rua, que não estão na escola, elas estão sendo cooptadas pelo crime, pelo tráfico, elas podem ser mortas vítimas da violência. Quando você tem a escola já normalmente funcionando, você tem um problema sério com a evasão escolar. Crianças de 10 a 12 anos, que é normalmente a fase de transição da adolescência, quando você entra no Fundamental 2, que eles começam a querer ousar, que faz parte do adolescente, né, que é da natureza do adolescente, ousar, disputar, ir atrás, conquistar. Isso é o sistema de gratificação da dopamina, que é exagerado no adolescente, nessa fase de transição, ele é amplificado, me perdoe. Então, assim, você tem meninos que evadem a escola. Essa evasão escolar nessa faixa etária é grave, porque esses meninos vão justamente para a rua. Fazer o quê? Com quem? Né?
tem trabalhos que mostram, você aumenta o crime, você aumenta o tráfego, você aumenta o consumo de drogas. Isso aí é recurso no sistema de segurança público. Segurança pública que você tem que gastar. O uso de droga, o tráfico de drogas, é recurso na saúde pública que você tem que gastar. O pai que está no trabalho dele, a mãe que está lá ralando para poder fazer o sustento da família, que muitas vezes a mulher é o pilar da família, não tem nem o pai para ajudar, que está lá trabalhando, sofrendo. Como é que ela trabalha, como é que fica a cabeça dela sem saber se o filho está na escola, se o filho está na rua, o que o filho está fazendo, com quem que ele está andando. Então você tem um mal-estar social, você tem pessoas que adoecem, né, por angústia, por ansiedade, por essa questão da insegurança. Na parte econômica, essas crianças que evadem a escola, que não se desenvolvem, elas não vão gerar economia, não vão fazer com que a nossa economia gire. Muito pelo contrário, está gerando a despesa do lado errado. Então, assim, educação acho que não tem como discutir. É essencial, é básico, é fundamental no desenvolvimento de qualquer país. E no nosso, mais ainda, você pode ter certeza disso. E esses desafios todos sociais que o doutor Fernando expôs aqui, são desafios que nos trazem a necessidade de repensar a educação. A nossa postura como educadores, a nossa postura como pais e a nossa postura como cidadãos também. Porque nós temos que nos posicionar diante de determinadas decisões que são estruturadas, sem sequer, muitas vezes, conhecer a realidade de quem está vivendo um mundo ao qual está muito distante dos palácios. Isso nós temos que pensar. Exatamente. Agora, doutor Fernando, pegando um viés que eu gostei muito da sua fala, que é uma aula para nós, um viés da estruturação de um sistema de saúde fortalecendo as unidades pediátricas no país. Né? Nós vemos aí um decréscimo de 2010 para cá, de 48 mil para 35 mil leitos. Nesse período de um ano de pandemia, o governo não poderia ter investido mais em unidades pediátricas, estruturado sistemas para dar um suporte para essas crianças, ao invés de tolhi-las do direito em estar presente às salas de aula e no convívio social? Isso aí, Marcos, até, me perdoe, é até triste, mas eu vou te contar uma realidade. Isso aí você pode escrever o que eu estou te falando. Os hospitais pediátricos, na verdade, muitos deles, não só em Goiânia, mas no Brasil, fecharam as portas. Sabe por quê? Porque a criança não está adoecendo mais. Muitos pais estão deixando de procurar o hospital, de fazer... Tem muitas vacinas fora da gripe que não são feitas. Você vai ter retorno de doenças aí que, teoricamente, eram para ter sido erradicadas. Né? Sarampo é uma delas. Então, assim... o acompanhamento médico, a consulta pediátrica e uma outra coisa que é importante, porque o ambiente educacional, o ambiente escolar, o ambiente comunitário, ele é importante no desenvolvimento da criança no sentido de forjar a sua imunidade, desenvolver a sua imunidade. Todos nós nascemos com uma imunidade inata e todos nós temos também uma imunidade adquirida. E essa imunidade adquirida, ela se adquire como? Você sendo exposto, você entrando em contato, você convivendo com as pessoas. Isso faz com que seu organismo reaja, produza imunidade e você esteja apto a enfrentar, né, as doenças que vão vir pela frente. É aquela história, você deixa uma criança numa bolha, protege ela do mundo, quando você tira ela da bolha, o que acontece? Essa criança adoece mais do que as outras e as tendências são complicações maiores. Agora, nesse ano, com relação ao hospital pediátrico, você vai ter mais diminuição de leitos ainda. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já com essa aula do professor e doutor Fernando. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você que decide. Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados. Aberturas de empresas, departamento jurídico, departamento de marketing, abertura de conta bancária, cartão BNDES. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia.
Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Ninguém queria ficar com meus irmãos. Aí a assistente social colheram os meninos e ela também conversou comigo, que até então eu não tinha casa, não estava trabalhando, estava desempregada. Aí eu fiquei com medo de perder a guarda dos meus irmãos. Aí nós fez um cadastro, nós foi lá no Paço Municipal, fez todo o processo, que eles falaram que ia me ajudar. E um mês depois me ligaram. Falou que eu tinha ganhado. Aí quando eu ganhei a casa mesmo, foi definitivo, que o juiz definiu que eu ia mesmo ficar com a guarda deles. Aí nós mudou pra cá. E essa casa própria foi muito bom, foi uma esperança. Aí agora tá todo mundo morando junto. Com o seu IPTU, tem mais moradia para quem precisa. Gestão que trabalha é assim. Todo dia começa e entrega obras. Emita o boleto e pague seu IPTU até 20 de fevereiro. Isso é parceria. Isso é Goiânia feita com você. Prefeitura de Goiânia. Retornando do intervalo, vamos dar sequência à fala interessantíssima do doutor Fernando. Então, assim, por que os hospitais pediátricos e os leitos estão diminuindo agora? E vão diminuir mais, provavelmente. Porque criança não adoeceu, nós não tivemos casos, você não tem história. Quando você acompanha a doença toda, a questão da Covid agora, né? Desde quando ela começou na China, passando ali pelos países asiáticos, vindo para o Oriente Médio, chegando na Europa, finalmente Estados Unidos e Brasil, se vocês pesquisarem quantos são os casos de crianças de 0 a 19 anos, crianças e adolescentes, né? Quantos são os casos, qual que é a quantidade, a incidência para que nos preocupe em relação ao fechamento das escolas. E não é só isso, hoje nós temos estudos publicados, igual eu falei, não sou eu não sou dono da verdade, mas a gente tem que buscar os artigos científicos São bases de empíricas. pesos. Exatamente. Então, assim, esses artigos mostram, e estudos hoje estão provando, que aquela narrativa que foi construída lá atrás, que a criança poderia adoecer e levar para casa, foi desconstruído. E hoje tem alguns estudos mostrando que as famílias onde você tem crianças convivendo junto com idosos, esses idosos, estudos falando que eles estão sendo acometidos menos do que as famílias onde você não tem as crianças. Por que eles chegaram a essa conclusão, as pesquisas, o levantamento que foi feito? Porque uma das formas de nós adquirirmos imunidade, que nós temos imunidade à doença, é a imunidade cruzada. O que é isso? Eu entro em contato com outros vírus que me gera uma imunidade e indiretamente essa imunidade que foi gerada por aquele tipo de vírus me protege do Covid. Isso é imunidade cruzada, de forma simples. Então essas crianças pequenas que entram em contato com outras crianças, porque não pensem os senhores, as crianças não adoeceram porque as aulas foram suspensas. Não, as crianças estão convivendo dentro das casas, com as famílias. Se você vê hoje, as crianças elas estão nos clubes, elas estão nos parques, elas estão convivendo dentro dos condomínios naturalmente. Então, essas crianças, elas entram em contato com outros vírus respiratórios, desenvolve a doença, leva para casa, né? No caso, o influenza, ele faz isso. E aí, essa imunidade, essa doença que passa para os avós, confere depois imunidade a essas pessoas. Então, é uma das justificativas que a ciência está mostrando que existe, né, com relação à doença. Mas o que preocupa, né, tudo bem, não está tendo a necessidade do leito pediátrico. Não é o ideal, tem que estar preparado. Mas o que me preocupa é a onda de doenças mentais que está vindo pela frente. Né, hoje, se você for ver, tem um estudo, né, só para vocês entenderem, em 2018, no estado de Goiás, morreram 2.254 crianças entre 0 a 19 anos. 2.254. Este ano de Covid, e a gente não tem certeza 100% que é Covid, porque, como todos sabem, muitas doenças que existem de base, né, que causam óbito, mas se a pessoa entrou em contato com o vírus, está levando a culpa também. Mas de Covid que tem relatado em Goiás são 21.
21 de 0 a 19 anos. Então, mas por que eu tenho que fechar as escolas, então? Tem um estudo feito em Genebra, na Suíça, com mais de 4.000 pessoas, onde eles investigaram tudo e chegaram à conclusão que a criança não é o alvo da doença, que a criança não é a principal carreadora da doença, ou seja, só reforçando tudo isso, não é a principal carreadora da doença. Então, por que a criança não pode estar dentro da escola normalmente, como vida normal dentro da escola? Ah, mas tem a questão do professor. Tudo bem, o professor usa máscara, então. Claro, claro. A criança não passa para o professor, mas o professor ele pode entrar em contato quando? Quando ele sai da sala de aula e vai para a sala de reunião juntar com os outros professores. Então, nesse momento, você coloca a máscara. Fundamental. Mas você salva crianças, você preserva a saúde mental das crianças. Porque pela doença física não justifica. Agora, o que é importante, e os nossos governantes parece que esquecem, é que nós temos uma saúde mental também, nós não temos só uma saúde física. Quando você fala que está preocupado com a população, né, porque você quer o cuidado e que não importa a economia, pelo amor de Deus, isso é básico em educação, isso é básico em economia, isso é básico na ciência. Se você não tem economia, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem segurança, você não tem nada. Economia, ela navega junto. Como é que eu monto hospitais sem economia? Como é que eu compro equipamentos, eu compro medicação sem pensar na economia? O que é dinheiro público? Não existe dinheiro público. O dinheiro é privado, é do pagador de imposto. Quem que paga imposto? É você, sou eu. É você que está me escutando. O dinheiro não nasce, eu não mando fazer dinheiro, não. O dinheiro é fruto dos impostos que nós pagamos. E nós não pagamos pouco imposto. Na alimentação, na saúde, na água, na luz, no combustível, na roupa, em tudo, no material de construção, no carro. Vocês sabem, o Brasil é um dos países mais caros que se tem para viver, né? A carga tributária nossa é uma das mais pesadas. Por quê? Onde é que está sendo investido isso? O que nós pagamos, um dos problemas que nós temos, e isso aí é cultural, as pessoas não conseguem dimensionar isso, mas é que nós nunca tivemos acesso a nada de qualidade. O povo, de forma geral, nunca teve educação de qualidade, segurança pública de qualidade, transporte público de qualidade, rodovias de qualidade, saneamento básico, metade da população não tem, vive com esgoto a céu aberto. E o imposto que nós pagamos, nós deveríamos viver num país maravilhoso. O pessoal quer ir embora para fora, para viver em países que eles idealizam. Nós somos uma coisa que às vezes o brasileiro, né, infelizmente o brasileiro, o povo não tem esse entendimento, nós somos o país mais rico do mundo. Não existe, se você estudar a riqueza que o Brasil tem, não só na questão de dimensão, de ser celeiro do mundo, de produção de carne de corte, o subsolo nosso é riquíssimo, os nossos minérios são valiosíssimos. Então nós poderíamos viver o melhor país do mundo. Mas por que nós não vivemos? Porque o brasileiro, infelizmente, pelo modelo de educação que nós temos, pela formação que nós temos, pela ausência de escola que nós temos, ele foi doutrinado a aceitar migalhas. Ele aceita bolsa disso, bolsa daquilo, vale disso, vale daquilo. Ele tem que buscar o crescimento, é o conhecimento, é o estudo, é a formação. Essas bolsas não são nada perto disso. Você conquista o mundo se você quiser. Einstein já dizia, mais importante que o conhecimento é a imaginação. Você tem escolas hoje que só replicam conhecimento e treinam para fazer prova. Você tem que fazer escola para despertar essa criança, para despertar esse jovem, para despertar esse indivíduo que quer aprender. Nunca é tarde. Você conhece a questão da plasticidade cerebral. Plasticidade cerebral é uma coisa muito bacana. O que significa isso? Que se a gente ouve falar, significa que o nosso cérebro, ele se molda em virtude das experiências, em decorrência das experiências que nós vivenciamos. Então, se você hoje vivencia uma série de ações feitas dessa maneira, o seu cérebro se adapta para funcionar daquela maneira. Por isso que a doutrinação é uma coisa séria dentro das instituições. Isso é muito grave,
Por isso que hoje eu não posso chegar para uma criança, por mais que eu sei que faça mal, que não é adequado, você não pode ficar de máscara. A criança que dentro de casa foi doutrinada a usar máscara o tempo todo. Porque é o seguinte, tem pai que fala assim, minha filha, ela é bonitinha, ela tem 5 anos, ela tem 6 anos, ela fica de máscara o dia inteiro, ela já nem pede para tirar a máscara. Ela já tem consciência social. Eu falei, mamãe, me perdoe, ela não tem consciência social. O raciocínio lógico, esse entendimento moral, ético que nós temos, ele começa mais tarde no nosso desenvolvimento. É por volta dos 7 anos de idade que a criança começa a ter o entendimento das coisas, mas a nível de criança, não a nível de adulto. Por isso que é muito sério quando o pai às vezes cobra da criança, mas eu já te falei, já te ensinei, e briga, você não aprende. A criança, ela se sente mal, ela se sente pouco inteligente, isso é grave. Então, quando você tem essa criança, essa mãe que fala isso, fala, mamãe, você doutrinou seu filho, você programou o seu filho para aceitar a máscara. A hora de tirar, você não pode simplesmente parar de usar, você tem que desconstruir esse hábito. Isso é a terapia cognitivo-comportamental. Exatamente. Isso é sério, porque o que foi construído, eu entendo que existe uma doença, eu sei que essa doença pode matar sim, é grave, mas ela tem um nicho que ela foca. E esse nicho são os mais velhos com comorbidade e as pessoas que são mais susceptíveis imunologicamente. Isso já está definido pela ciência. Então, assim, mas tudo isso que foi construído pela mídia, né, esse medo que foi criado, as regras que foram impostas, tem que usar máscara, tem que passar álcool gel, tem que chegar em casa, tirar o sapato, trocar de roupa. Isso tudo tem pessoas que fizeram isso religiosamente. Você construiu um hábito, você construiu um comportamento. Você não pega essa pessoa e fala assim, acabou, vida normal. Essa pessoa vai surtar, essa pessoa ela não vai ser a mesma dali para frente, ela vai ter que desconstruir isso. E do mesmo jeito que isso incomoda os adultos, e é sério, imagine as crianças que não têm consciência disso, mas isso tudo fica impregnado na mente delas. E é o que eu venho falando. Hoje, se vocês forem ver, a questão de consultórios de psicologia e psiquiatria estão abarrotados e vão continuar por muito tempo. Porque nós precisamos agora desconstruir isso que foi construído na cabeça de milhares de crianças e jovens, Brasil e mundo afora. Vocês podem ter certeza. Agora, é simples? É fácil? Muito pelo contrário. E a doença? Se ela tivesse entrado em contato com a doença, a maioria das crianças e jovens não tem nada. Alguns são internados 1, 2 dias com um quadro similar a um quadro respiratório, uma gripe, e tem alta. O que vai pesar mais lá na frente? Porque essas milhares de crianças que estão sendo... que está sendo construído um hábito na cabeça delas, um comportamento, imagens que estão sendo geradas, né? Sentimentos, emoções, isso tudo vai influenciar o desenvolvimento, o crescimento dessa criança, a formação dela como ser, né, social e os relacionamentos dela. Quando você estuda na psicologia crianças que crescem em ambientes estressantes, que geram muita ansiedade, muita angústia, essas crianças elas desenvolvem fobias lá na frente. São crianças que têm mais facilidade para mexer com álcool, com drogas, com entorpecentes. São crianças que têm mais pensamentos suicidas, têm mais crises de depressão, de pânico. Então, o que está acontecendo? Então, eu me preocupo, e isso eu tento mostrar e passar, mas eu respeito, eu entendo que as pessoas, e se eu não entender também, eu estava falando, né? Então, assim, como você mexe com a cabeça das pessoas, é por isso que é muito sério isso precisa ser desconstruído. E desconstruído que eu falo, são ações que vão promover ao resgate, à saúde e à vida normal. E o que eu defendo desde o começo, na educação, para as crianças e adolescentes, nós não temos que fazer um protocolo de doença, nós temos que fazer um protocolo de saúde. Exato. O contrário da doença é a saúde. Eu não tenho que ficar batendo na doença. Os meninos já estão brincando na rua, nos parques, aí volta para a escola, distanciamento social, máscara, doença, morte. Você está mexendo com a cabeça da criança, você está mexendo com a cabeça do adolescente.
Pesquisem para vocês verem se o número de suicídios não aumentou esse ano. Pesquisem para ver as consultas psiquiátricas, psicológicas, como é que estão os consultórios. Então, assim, mas com relação à Covid mesmo, você praticamente não atinge. Então, me preocupa muito, porque mexe com o que a gente tem de mais importante, né? São os nossos filhos e essa molecada toda aí é o futuro do país, cara. São os nossos filhos e é aquela, justamente, os nossos sonhos em tornar a realidade de um país próspero, sabe? Como é que você quer deixar o país para o seu filho? Como é que você quer deixar seu filho para o país? Não é que como é que eu vou deixar meu filho para o mundo? Como é que eu vou preparar o mundo para o meu filho? É muita loucura. E um minuto, como é que vai ser o retorno das aulas? Eu venho trabalhando, né? Venho conversando, venho tentando explanar isso daí, para que nós consigamos voltar à normalidade, seria o ideal, pensando na saúde emocional das crianças, né? Com os cuidados. A questão do álcool é muito séria, porque o álcool é absorvido pela pele e mexe com o sistema nervoso. Tem gente que passa álcool o dia inteiro. A máscara, ela faz mal. Eu aprendi isso na faculdade. O cérebro em desenvolvimento, em formação, ele precisa da quantidade de oxigênio correta. Se você usa... Tem gente que usa máscara fininha, beleza, mas tem gente que usa máscaras pesadas. Você limita, sim, a quantidade de oxigênio que você respira durante o dia. Prejudica o desenvolvimento do cérebro, prejudica o desenvolvimento cognitivo, acadêmico da criança. E outra, estudos hoje, bem fundamentados na área de educação, mostram que sem interação social, sem desenvolver as habilidades socioemocionais, você não tem aproveitamento pedagógico e acadêmico que sirva para você ter uma boa formação. Então, isso me preocupa. É essa a minha angústia. É querer fazer, saber que você... Mas as pessoas não conseguem entender isso. Não, você vai na escola, mas você pode manter o distanciamento, você fica demais, não pode interagir. Então, né, aí, que escola que você está construindo? Nós agradecemos demais pela sua presença aqui. Espero contar com você outras vezes, porque além de o programa Divan, ele tem uma característica em levar informação para as famílias, informação bem constituída dentro do parâmetro científico, sem retaliações e sem cortes. Aqui você está no Divan. E o Divan você fala o que você pensa. Eu agradeço só para reforçar, tudo que eu estou trazendo é fruto de ciência, é fruto de estudos, de artigos publicados e livros que foram lidos ao longo desses anos todos. Tá? Eu agradeço a oportunidade, sempre que você precisar, pode contar que estou à disposição. Agradeço a você, telespectador do programa Divan.